problema, principalmente para quem não é técnico, então ficar quebrando a cabeça para debugar as coisas é um saco. Então eu vou trazer para vocês aqui 3 dicas práticas que eu costumo fazer para debugar quando dá um erro ou quando você cai naquele beco sem saída, tá? Então, aqui na minha tela, vocês podem ver que eu estou com acesso na minha VPS. Então, essa minha VPS é exclusiva para o curso, tá? Inclusive, todas as informações que vocês verem aqui, dados, etc., senhas, isso aqui tudo vai morrer. Então, tanto faz, tá? Não se preocupem com a minha exposição aqui dos dados aqui. Então, quando vocês acessam... detalhe, tá? O processo que eu vou falar para vocês da VPS, ele também funciona localmente. Então, tanto faz se você tem uma VPS, se você está usando um Mac Mini ou está usando seu computador, que eu abro um parênteses e reforço 1000 vezes para você não usar o seu computador. Fecho parênteses, mas, assim... eu vou fazer o processo da VPS, que é como eu ensinei no início do curso, para vocês usarem a VPS, que na minha visão é um dos melhores caminhos, né? Você também pode ter um computador, mas eu prefiro a VPS, tá? Então, bora lá, gente. Eu até peço desculpas aí que eu estou gravando esse curso 8 horas da noite, depois de acordar 6 da manhã para trabalhar, então a cabeça não tá 100% mais aqui. Então, bora lá. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pegar esse SSH root aqui, tá? Então, vocês vão pegar esse aqui e vocês vão entrar aqui no terminal e trabalhar com ele. Se você não sabe o que é um terminal, você pode abrir o Spotlight no seu Mac e procurar aqui terminal. E se você usa o Windows, você procura por Windows Terminal também, tá? Então, o que você vai fazer, basicamente, é você vai abrir o Cloud. Então, eu vou usar esse código aqui que eu uso, que se chama Cloud Dangerous Skip Permissions. Então, o que ele faz é que você acessa o Cloud e ele para de ficar te perguntando as coisas, tá? Eu uso o Cloud. Eu confesso que eu não sei se essa mesma estrutura funcionaria para o ChatGPT ou para outras LLMs, tá? Porque no Cloud eu consigo fazer pelo terminal. Então, eu não sei se o ChatGPT consegue fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um teste e vou dizer para vocês se dá ou não dá, mas como eu só uso o Cloud aqui, nessa aula eu vou gravar com o Cloud, tá? Então, o primeiro caminho que vocês podem fazer, que é o caminho que resolve grande parte das coisas, é esse caminho aqui de você pegar esse SSH root, né? Então, fala assim, ó, connect nesta VPS, tá? E aí você coloca aqui, né? E aí ele vai pedir a senha. E aí ele vai falar assim, tá, mas qual que é a senha? E aí você vai passar a senha aqui mesmo no terminal, tá? Ele vai dando permission denied aqui porque ele tá pedindo a senha. Então, vamos colocar a senha aqui para vocês verem, tá? Então, eu vou colocar a senha aqui. Agora, ele conectou na VPS, tá? Então, vai aparecer aqui dentro do Cloud no terminal que ele está conectado na VPS. Então, aqui ele já conectou aqui, falando assim, um servidor bem limpo, o que você quer fazer na VPS, tá? Então, entrando com o seu Cloud na sua VPS, você consegue praticamente tirar qualquer erro. Então, eu vou falar alguns erros muito comuns que acontecem bastante, tá? Então, um erro que eu tive que lidar com esse erro hoje, eu não sei se já foi consertado, esse meu erro aqui, é o erro do pairing, né? Então, eu ficava dando assim, erro de pairing 1008. Eu ficava dizendo que eu não conseguia fazer um pairing com o meu gateway, mas o meu Telegram funcionava, o meu gateway não funcionava, e aí isso fazia com que as minhas crons não rodassem. Então, o que eu faço é, acessando o Cloud dentro da minha VPS, eu consigo passar os erros aqui dentro para ele, assim como vários outros erros. Então, eu vou falar alguns erros, né? Então, por exemplo, assim, ó, você tá com o seu OpenClaw travando, assim, ele tá muito pesado, ele tá demorando muito para responder, você tem vários agentes, tá tudo muito lerdo. Então, provavelmente, o que tá acontecendo é que você tem um arquivo chamado sections.json, que ele fica muito grande. Então, o que você pode fazer é assim, ó, literalmente explicar pro seu agente o problema. Fala assim, olha, estou usando 3 agentes no OpenClaw e eles estão demorando muito para responder. Parece que estão tentando carregar muito contexto nas conversas. Me ajude a descobrir o erro. Então, esse tipo de debug que eu estou fazendo aqui, né, mostrando para vocês aqui, é o mesmo debug que eu faço nos meus negócios. Então, esse erro que eu falei para vocês aqui do sections.json é um dos erros que o meu Cloud descobriu. Então, o Cloud descobriu que tinha um arquivo chamado sections.json, que esse arquivo ele guarda todas as sessões de todos os agentes ativos. E aí, toda vez que você começa a conversar com um agente, ele carrega e ele vai pegando contextos e muitos contextos e vai ficando muito pesado. Então, você vai usando as coisas aqui dentro do Cloud e ele vai descobrindo os erros para você. O Cloud ele funciona para várias coisas boas também. Então, se você sente que você fez muitas experiências dentro do seu agente, né? Você for alterando como funciona a memória dele, alterou as pastas, você criou outras pastas, falou para ele funcionar a memória de outras formas diferentes, ou plugou a memória dele no Supabase, e aí você foi mantendo um Frankenstein, fica tranquilo, entendeu? Isso é super tranquilo. Então você pode chegar aqui no Cloud, por exemplo, e falar assim, Cloud, analise todas as pastas e informações do meu agente na VPS e me liste. Aí, 1. Skills que não estão sendo usadas. 2. Pastas de memória, arquivos.md ou qualquer coisa que não esteja sendo utilizada. Aí, 3, por exemplo, deixa eu pensar aqui, pastas, skills, APIs que não são usadas há mais de 30 dias. Então, assim, você pode pedir para ele, tipo, organizar a sua estrutura também, né? Então, você pode pedir para ele organizar tudo, fazer tudo, né? E aí ele vai trabalhar aqui dentro, vai debugar para vocês e vai deixar melhor as coisas aqui dentro, tá bom? Então, esse aqui é a primeira dica que eu dou para vocês. Então, o Cloud funciona excelentemente para debugar problemas aqui dentro, tá? Então, vocês podem pegar aqui o Cloud e fazer com toda essa estrutura aqui dentro, que vai funcionar muito bem, tá? Agora, o segundo caminho que eu quero falar para vocês de como fazer isso aqui. O segundo caminho é o caminho que eu vejo que é o mais simples e que eu vejo que, cara, 90% das pessoas que vêm tirar dúvidas comigo aqui no privado, elas não seguem essa dica. Que é a dica simples que eu vou abrir, eu vou fechar aqui essa parte aqui e vou abrir aqui o meu Cloud. Então eu vou abrir uma IA aqui do lado, tá?
Então, isso aqui nada mais é do que uma IA aqui do lado, tá? Então, um caminho que vocês podem fazer também é vocês darem um contexto para IA. Então, vamos pegar aqui, ó, OpenClaw Setup Guide. Então, aqui, ó, Setup, tá? Então, esse aqui é o Setup, né? Então, aqui tem todas as informações que você precisa do seu OpenClaw aqui. Inclusive, eles têm aqui o Onboarding Guide, né? E tem o Setup Guide, né? Então, aqui é o setup com todas as questões aqui, né? Tem um get started, install, channels, blá 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 blá. Então você pode chegar aqui para ele, simplesmente pegar esse documento aqui chamado docs.openclaw.ai e falar assim: Claude, estou instalando o OpenClaw na VPS da Hostinger. Estou tendo um problema de, vamos ver, os agentes demorarem muito para responder. Não sei o que fazer. Tá? Ou outros exemplos que eu vi no grupo. Não sei instalar uma API. Não sei instalar uma skill. Não consigo fazer meu agente escutar áudios. Aí você fala para ele assim: por favor, leia este documento e me ajude a arrumar essas dúvidas e questões, tá? Então, assim, é muito, muito simples, gente, tá? Muito, muito simples. Então, o que eu recomendo vocês fazerem, que vai ajudar bastante também, é vocês usarem uma IA em paralelo para vocês irem configurando as coisas. Então, quando vocês tiverem dúvidas, o caminho que eu ensinei inicialmente de você conectar o Claude num terminal, ele é o caminho que funciona porque ele faz por você. Nesse caso aqui, de você usar uma LLM ao lado da sua configuração, ele te ensina a fazer. Então, tem uma diferença dele ir lá e resolver para você e dele te ensinar e você ficar indo lá e tentando você mesmo resolver. Então, o primeiro jeito é o jeito mais prático, mais simples. O segundo jeito é para você, que é esse aqui, que tem chat GPT ou está usando outra LLM e não tem como acessar um Claude, por exemplo, para entrar no terminal, tá? Então, vocês podem pegar aqui e aí ele te traz aqui sugestões, né? Então, ele pode falar assim: putz, aqui o modelo está muito pesado, ó, troca o modelo mais rápido. Então, no arquivo JSON, configure o fallover, né? Daí o thinking mode, o system prompt memória muito longo, né? Então, aqui ele foi um pouco além, né? Tipo, como instalar uma skill, né? Como fazer o agente escutar áudio. Então, tipo assim, você tá vendo? Ele já traz essas coisas aqui, né? Só que daí, por exemplo, aqui ele tá trazendo coisas ruins aqui, né? Então, por exemplo, assim, beleza, ele tá usando a API do OpenAI para colocar o Whisper para fazer a transcrição. Beleza, funciona muito bem. Só que aí você chegar e falar assim: pô, Bruno, mas ele tá me sugerindo editar o OpenClaw JSON. Cara, fica em paz, jovem padawan. Você vem aqui, copia isso aqui, por exemplo, e você chega no seu agente aqui e posta aqui, ó, faça isso, implemente isso, faça isso, entendeu? E aí ele vai lá e vai implementar isso aqui. E aí ele vai explicar que isso aqui precisa de uma chave API e tudo mais, tá? Não use o Whisper local na VPS, tá? Então, o que vai acontecer é que a transcrição vai demorar 360 segundos, o OpenAI faz 3 segundos, beleza, né? Se quiser que o bot responda com áudio, você também configure aqui a Eleven Labs. Mas no caso, você não precisa colocar Eleven Labs porque o próprio Whisper também responde por áudio, beleza? Então, você pode ir usando uma LLM e configurando, tá? Agora eu vou mostrar um terceiro caminho para você, jovem padawan, que você está tendo muito problema na sua ferramenta. Então, esse problema você pode também, de novo, abrir o terminal e você entra aqui com o seu SSH, né? Você coloca aqui, aí você coloca a senha. E aí ele carrega o SSH aqui, tá vendo? Né? E aí ele logou aqui dentro. Como você também pode clicar aqui em terminal na sua VPS, tá? Então esses dois caminhos aqui. Então você, no final do dia, os dois vão te levar para o mesmo lugar, tá? Então eu vou fechar aqui o meu terminal e eu vou fazer aqui 100% pelo navegador. Então o que você vai digitar aqui quando o seu OpenClaw travar, parar de responder ou qualquer coisa, ou qualquer tipo de bug que vocês possam ter, e às vezes pode acontecer dele soltar uma atualização que muda algum link, alguma pasta, algum arquivo e tal. E aí vocês digitam assim, ó, OpenClaw Doctor, tá? E aí ele vai abrir o OpenClaw e ele vai olhar tudo que está de errado aqui, tá? Então deixa eu fazer um zoom aqui para vocês verem. Então ele olha aqui tudo que tem no seu OpenClaw. Então ele fala assim, olha, não detectei nenhum sinal de warning, tá? Olha só, não vi nenhum problema nas skills. Então assim, não tem nenhuma bloqueada, tem 7 legíveis e fala assim, olha, muda alguma... No final do dia, os dois vão te levar para o mesmo lugar, tá? Então eu vou fechar aqui o meu terminal e eu vou fazer aqui 100% pelo navegador. Então o que você vai digitar aqui quando o seu OpenClaw travar, parar de responder ou qualquer coisa, ou qualquer tipo de bug que vocês possam ter, e às vezes pode acontecer dele soltar uma atualização que muda algum link, alguma pasta, algum arquivo e tal. E aí vocês digitam assim, ó, OpenClaw Doctor, tá? E aí ele vai abrir o OpenClaw e ele vai olhar tudo que está de errado aqui, tá? Então deixa eu fazer um zoom aqui para vocês verem. Então, ele olha aqui tudo que tem no seu OpenClaw. Então, ele fala assim, olha, não detectei nenhum sinal de warning, tá? Olha só, não vi nenhum problema nas skills. Então, assim, não tem nenhuma bloqueada, tem 7 legíveis e tem 42 faltando alguma coisa. Ele tem 35 plugins logados, 31 deslogados, né? Memory Search, né? Então, ele falando assim, ó, Memory Search is enabled but not embedding provider is configured. Então assim, ele tá falando que aqui, né, tá colocando para você colocar as coisas aqui, e ele deu os erros aqui, mas no final do dia, tipo, ele apontou uns erros, falou, olha, tem alguns problemas aqui e tal. No meu caso, ele encontrou esses erros aqui de section, né? Então, assim, quando eu tenho um erro muito grave, ele aparece aqui, escrito aqui, tipo, foi detectado que seu gateway não está configurado, foi detectado tal coisa, então ele funciona. Se você ainda suspeita que ele não está aparecendo o seu erro aqui, você pode seguir essa sugestão dele, que ele coloca aqui, ó, OpenClaw Security Audit Deep, que aí ele vai mais fundo ainda ver se tem algum erro no seu OpenClaw, tá? Não se preocupa que eu vou deixar esses comandos aqui embaixo, beleza? Vou até anotar aqui. Bom, anotado. Então vamos lá. Fechou? Então, como que você faz para resolver esses erros do OpenClaw aqui? Ele mesmo sugere para você, ó, Run OpenClaw Doctor Fix.
Então você pode simplesmente copiar esse aqui e rodar este aqui. Então ele vai ele mesmo corrigir os problemas, tá vendo? E aí ele vai mandar para você aqui, ó, Doctor Complete. Então, se você tiver qualquer erro que você travou, a sua VPS, travou seu agente, ele pode responder, aconteceu qualquer merda, você vem aqui e roda esse Doctor, depois você roda o Doctor Fix e ele corrige esses erros e seu agente volta, tá? Agora, uma coisa que é muito importante é vocês configurarem um GitHub para fazer backup, tá? Então eu vou abrir aqui o meu agente e vou colocar aqui, né? Então assim, ó, quero criar um daily backup no meu GitHub. Quero fazer um backup de toda a configuração do seu workplace, junto com um README, caso eu precise fazer o deploy da sua estrutura em outro computador, ou VPS. Pode me guiar passo a passo? E aí ele te ensina, então, a criar essa estrutura de backup, tá? Então, gente, é super simples assim. Eu recomendo vocês fazerem um backup. Eu rodo um backup todos os dias, às 4 da manhã, onde eu faço uma auto-atualização no meu CloudBot. Ele se atualiza. Eu pergunto para ele se ele rodou todos os crons, se teve algum cron que travou ou não. Eu pergunto se ele rodou todos os heartbeats e eu também faço para ele, eu peço para ele fazer uma atualização do meu GitHub com as coisas, tá? Então, olha só, aqui no meu caso, o meu workspace tem 1 mega, super tranquilo pro GitHub. Então ele te ensina como fazer aqui, ó, nome sugerido, OpenCloud Backup, blá blá, private, blá blá, pro. Aí uma vez que você entrar no GitHub e criar uma conta, você só passa para ele aqui e voilá, tá? Ele faz tudo isso pra você. Então, eu espero que essa aula aqui te dê uma boa luz pra você resolver seus problemas. Tamo junto demais, te vejo na próxima aula.